Corinthians fará nova proposta por Gabigol? Vídeo de hoje do canal do Nicolás responde essa pergunta e conta também sobre a vinda a São Paulo de Marcos Braz e Bruno Spindel por Léo Ortiz. A coisa avançou? E o Flamengo, que faturou uma grana gigantesca com base e prevê faturamento ainda maior daqui para frente. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo, que mandou Marcos Braz e Bruno Spindel a São Paulo, mais especificamente a Bragança Paulista, cidade próxima, de cerca de 1 hora de São Paulo. Os dirigentes foram inclusive registrados, fotografados na cidade de São Paulo, indo a Bragança, enfim. E a ideia era tentar um acordo com o Léo Ortiz. Só uma curiosidade, o encontro nem aconteceu em Bragança, o encontro aconteceu em São Paulo. A Red Bull tem uma sede em São Paulo, na capital, e foi ali que houve uma conversa. O Paulo Pitombeira, representante do Ortiz, também participou desse encontro, e eu posso contar para vocês que não houve avanços. Red Bull Bragantino segue exigindo 8 milhões e meio de euros, e esse valor é fixo. O Flamengo gostaria de pagar algo em torno de 6 milhões e meio, 7 milhões de euros fixos e o restante em bônus. As partes não cedem, não há acordo. Marcos Braz e Bruno Spindel já voltaram ao Rio de Janeiro sem sucesso nessa negociação. Detalhe importante, janela de inscrições se encerra em uma semana. Na quinta-feira da próxima semana haverá o último dia Na sexta-feira da próxima semana haverá o último dia da janela de inscrições e o Léo Ortiz tem até essa data para ser registrado, senão vai ficar à disposição do Flamengo em caso de acerto apenas na metade do ano. Posso contar para vocês que se o Red Bull Bragantino tivesse sido eliminado pelo Águilas Dourados na última terça-feira, na pré-Libertadores, a negociação provavelmente teria sido fechada nessa quarta-feira. Como o Red Bull Bragantino passou e tem agora o confronto contra o Botafogo, o Red Bull Bragantino segue trabalhando com a ideia de só negociá-lo mediante o valor pedido. A última sobre o Flamengo, Igor Jesus avançou na prorrogação do contrato. O vínculo atual termina em 2025, ele deve ser estendido até 2027 com um belo reajuste salarial. Quero fechar o vídeo para falar sobre Gabigol. O atacante pode jogar no Corinthians? Desde o início da semana tem surgido notícias de pessoas que cobrem o Flamengo de que o rubro-negro cogita vender o Gabigol, porque já percebeu que ele não vai conseguir ser útil ao longo da temporada, está muito irritado com a condição de reserva, com a briga com o Tite, e como ele só tem contrato até dezembro, se não for vendido nas próximas semanas, no caso meses, ele deixará o Flamengo de graça em dezembro. Fui perguntar por uma fonte, para ser mais preciso, para 2 fontes diferentes do Corinthians, se existem negociações do Timão com o Gabigol. A resposta foi não, mas o Corinthians segue interessado no atacante. O Timão chegou a fazer proposta oficial ao Flamengo e ao Gabigol em janeiro. Os dois não responderam ao Corinthians, que se retirou do negócio. Qual que é a estratégia do Corinthians? Acompanhar muito de perto, com bastante atenção, tudo que está rolando. E se perceber que de fato o Flamengo está disposto a negociar, aí sim o Corinthians abre novas tratativas para tentar fechar com um atacante de 27 anos de idade, que é o grande sonho de consumo do presidente Augusto Melo. O grande problema dessa negociação é que o Gabigol sabe que está há 4 meses de poder assinar um pré-contrato para, em vez de garantir dinheiro ao Flamengo, garantir dinheiro a ele. Só para explicar para você, se o Gabigol não fecha com ninguém agora e a partir de julho assina um pré-contrato de olho em 2025, a bolada que terá direito não será do Flamengo, e sim do Gabigol, porque o clube que estiver o contratando não vai pagar nada ao Flamengo, mas vai ter de pagar uma indenização em luvas bastante alta para o jogador. Só para fechar, queria repercutir uma informação que o Benjamin Bach soltou na manhã dessa quinta-feira. Fabinho Soldado, recentemente contratado para ser o executivo de futebol do Corinthians, já conseguiu arranjar confusão com bastante gente dentro do clube. Segundo o Benjamin, o único que ainda gosta dele dentro do clube é o Augusto Melo. Salário de R$250 mil mensais. E as atitudes acabam sendo bons complicadores. E a informação é sobre Anderson Talisca, que fez mais 3 gols nas últimas horas, nessa quinta-feira, no empate do time dele, o Al Nassr, contra o Al Razen. O resultado foi horroroso pelo Campeonato Saudita, mas Anderson Talisca segue em fase espetacular. Esse cara, se jogasse no futebol brasileiro, seria convocado para a seleção em 3 meses. Pode escrever e me cobrar no futuro. Bora falar agora sobre o Flamengo, informação super legal. As categorias de base do rubro-negro garantiram ao clube, desde 2019, cerca de R$1 bilhão.
E essa grana se dá com venda de atletas, empréstimos e mecanismo de solidariedade apenas com jogadores formados no Ninho do Urubu de 2019 a 2023. Somente na temporada passada foram 251 milhões de reais. As maiores vendas, Matheus França, 104 milhões de reais, João Gomes, 103 milhões de reais, Flying embolsou 11 milhões com o Mateuzinho, 8 milhões e meio com o Ramon, entre vários outros negócios. E a expectativa do Flamengo é de arrecadar mais 1 bilhão de reais até 2028, apenas com jogadores formados dentro de casa. O atacante Lohan, só 17 anos de idade, e o volante Igor Jesus devem ser as grandes próximas negociações. Só para contar que dentro dessa gestão do Rodolfo Landim, a maior transferência foi do Renier, 139 milhões pela venda, 52 milhões de bônus e mecanismo de solidariedade. Tá bom para você? Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo super importante. Vamos falar também sobre Zico, realizando o sonho da atual diretoria do Flamengo, pois é o maior ídolo do Flamengo, o Galinho, realizando um sonho dos dirigentes. Como assim? Vou explicar essa história já já. Tem vice-presidente do Flamengo sendo acusado de assédio e podendo deixar a diretoria do Flamengo, também falaremos sobre isso. Flamengo também perto de renovar o contrato do Igor Jesus. Thiago Maia, Inter, temos novidades e essa novela não deve terminar com um final feliz para o jogador e para o Internacional. Já já a gente vai contar sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos e com as amigas. Beleza? Vamos para as informações. Rapaz, hoje eu tô bonito, hein? Esquece, dei o tapa aí no cabelo. O barbeiro Jean conseguiu me deixar mais bonito ainda. Eu gostei do corte. Tamo junto, Jeanzinho. Sei que você assiste aos vídeos. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos para as informações. Vou começar falando do Zico, que realizou o sonho da diretoria do Flamengo e deu palestra de graça, sem cobrar nada, para meninos e meninas da base do Flamengo, ou seja, das categorias de base do Flamengo. O ídolo foi questionado se aceitaria participar do projeto DNA Rubro-Negro e quanto cobraria. Porém, ele decidiu montar uma apresentação específica com um detalhe, sem cobrar nada. Na palestra, o Galinho falou sobre o que é ser Flamengo, lembrou da importância do clube na sua vida, da referência dos avós e contou algumas histórias, como a dos campeões do Mundial. O encontro causou comoção, Zico foi homenageado e se emocionou, assim como a diretoria do Fla, com o sonho realizado. Cara, Felipe Luiz abraçou o Zico, assim, é sensacional. Eu fico até arrepiado, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no esporte interativo e o Zico estava lá. E eu lembro como se fosse hoje, cara, o dia da minha entrevista para tentar entrar no esporte interativo, eu entrei no elevador, quem estava no elevador? O Zico. Eu olhei e falei assim, que isso, cara, tipo... É o Zico, e ele é um cara extremamente humilde, assim, é assustador como ele é humilde, sabe? Como ele é humilde. Então, enfim, sensacional, parabéns ao Zico, isso aí não me espanta nada, já tive a oportunidade de fazer matéria com ele, cara, é um cara fenômeno, infelizmente não vi o Zico jogar, inclusive eu nasci no ano que ele se aposentou, né, em 1990, mas enfim, parabéns à diretoria do Flamengo e ao Zico, obviamente, por essa atitude. Agora vamos falar de um assunto chato, enjoado, mas a gente é obrigado a falar sobre isso, porque vice do Flamengo é denunciado por assédio após exigir pagamento no Pix. Pois é, matéria do UOL. Pode pagar no Pix? Uma pergunta que hoje faz parte da rotina do brasileiro, desencadeou uma denúncia de assédio moral contra Guilherme Kroll, vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo. Ele é acusado de ter exigido a demissão de uma funcionária da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, alegando que é o Flamengo quem banca o esporte brasileiro. Ele confirma, no caso, o Guilherme Kroll, segundo a reportagem, confirma que se exaltou, mas negou as acusações. Eu entrei em contato com o Guilherme Kroll para saber se ele está de saída do Flamengo. Ele falou que essa decisão vai ser tomada na segunda-feira. Pedi para ele explicar a situação, o que está acontecendo. Ele me pediu com toda, enfim, foi toda a educação possível. Ele falou, olha, eu só quero falar sobre isso após segunda-feira, nesse momento eu não tenho o que falar. Respeito, beleza, eu tentei pelo menos ouvir o lado do atual dirigente do Flamengo
Pois é, o Guilherme Kroll sendo acusado de assédio e podendo deixar a diretoria do Flamengo. Vamos ver na segunda-feira as cenas dos próximos capítulos. Agora, Igor Jesus, galera. Flamengo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do volante Igor Jesus, um jogador que está se destacando no elenco principal, cria da categoria de base do Flamengo, tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025, e o Flamengo, o jogador e os representantes do atleta, na verdade, estão perto de assinar a renovação de contrato por mais de 2 anos, ou seja, até dezembro de 2027. Lembrando que essa informação foi publicada primeiro pelo Goal.com, nós confirmamos a informação e as partes estão próximas mesmo de chegar a um acerto e aí estender o vínculo do Igor Jesus. Isso, obviamente, vai acontecer para dar uma valorização salarial ao atleta, que certamente está recebendo muitas sondagens, possivelmente o Flamengo vai receber propostas, e é do interesse do Flamengo em manter o Igor Jesus no elenco, até porque, repito o que eu já falei aqui, ele pode seguir os mesmos passos do João Gomes. Eu não estou falando de nível, não, tá? Muita gente vai falar, o João Gomes joga mais, ou alguém pode falar, o Igor Jesus é melhor. Eu não estou falando disso, não estou falando ou botando os dois no mesmo patamar, uma disputa de nível técnico. O que eu estou falando é que o Igor Jesus ele pode se destacar se ele seguir todos os processos certinho como o João Gomes seguiu. Hoje o João Gomes está se destacando na Premier League e o Igor Jesus ele tem potencial sim de crescimento. Acho que é um jogador extremamente importante. Bola dentro da diretoria do Flamengo. Porém, outro volante aí que esteve muito próximo de sair, pode acabar não saindo, pelo menos no que era possível, no caso a venda para o Internacional, porque o Flamengo até o momento não aceitou, não liberou o jogador que vem treinando à parte, uma longa novela, a verdade é essa, o Internacional tem interesse, mas a situação está extremamente difícil. Conversei com pessoas envolvidas na negociação e todo mundo fala, olha, o Flamengo não quer abrir mão do que pede para o Lille. Recapitulando, o Lille é dono de 50% do jogador, o Flamengo é dono de 50%, o Internacional fez uma proposta de 4 milhões de euros por 50%, tá? E aí deixaria 25% com o Flamengo, 25% para o Lille. Só que o Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros dos 4 milhões oferecidos pelo Internacional e repassar 1 milhão ao Lille. O Lille não, está pedindo para ficar com pelo menos 1 milhão e 250 mil euros. Sim, há ainda a história dos 250 mil euros. E o Flamengo até o momento não aceitou liberar o jogador. E está nesse impasse. As pessoas que estão envolvidas nas tratativas já estão extremamente pessimistas, assim, falam, Vene, só se der uma reviravolta muito grande, a situação vai sair para o Internacional, essa venda para o Internacional. Muita gente acha que o jogador pode até ser emprestado para outro clube, mas nesse momento, situação difícil para o Thiago Maia, que tinha um desejo, sim, de se transferir para o Internacional. Ele entendia que nesse momento ir para o Internacional seria melhor para a carreira dele, mas até o momento esse desejo não foi atendido pela diretoria do Flamengo. Eu acho um erro, vou ser bem sincero, não acho que a diretoria do Flamengo está acertando nesse caso do Thiago Maia, não, muito pelo contrário. Acho que poderia, entre aspas, facilitar a vida do jogador, que tem um salário alto, a verdade é essa. Esses 250 mil euros aí já está custando o salário dele no tempo que ele está no Flamengo, treinando à parte, não está sendo aproveitado pelo técnico Tite, já perdeu espaço. Supondo que ele volte, seja reintegrado, até ele buscar o espaço dele, eu hoje, na minha opinião, o Igor Jesus está na frente dele, por exemplo. Ele vai estar atrás do Igor Jesus. Então, enfim, acho que nesse caso aí a diretoria não está indo bem, não. Olá, nação rubro-negra. Hoje, trazemos as últimas novidades sobre uma das negociações mais comentadas no universo do Flamengo. O clube carioca persiste na contratação do zagueiro Léo Ortiz e uma reunião decisiva está marcada para os próximos dias. Mesmo com o Bragantino avançando na Libertadores, as tratativas continuam. Vamos explorar os detalhes dessa saga no mercado de transferências. O Flamengo mantém sua busca incansável por Léo Ortiz, o zagueiro almejado há meses. Apesar da classificação do Bragantino para a terceira fase da Libertadores, as negociações persistem e uma reunião crucial está programada para os próximos dias. Representantes do Flamengo, presentes em São Paulo desde o início da semana, intensificaram os esforços para chegar a um acordo, com a expectativa de definir a situação antes do fechamento iminente da janela de transferências no futebol brasileiro. Marcos Braz e Bruno Spindel, segundo informações do GE, conquistaram alguns avanços nas conversas. Léo Ortiz, em ocasiões anteriores, expressou seu desejo